seu smartphone, seu tablet, de alguma forma acompanhar uma porção das Escrituras que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo, a partir do versículo 27. Eu vou ler da nova versão transformadora, NVT. Eu gosto muito da NVT. Mas depois vou citar alguns versículos da versão que é mais tradicional, pelo menos para nós lá no Brasil, que é a Revista Atualizada. Mas eu vou ler o texto segundo a nova versão transformadora. Tá bom? Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra, diz assim o texto: Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre verdades que restauram a nossa esperança. O texto está dentro de um contexto onde o povo vivia num período de exílio, é o chamado exílio babilônico. Por conta da desobediência, por conta de uma não obediência clara à palavra de Deus, os seus mandamentos, as consequências se tornavam terríveis para a vida do povo. Toda escolha de desobediência produz dor na nossa vida. Toda. Se você quiser trilhar um caminho de dor, de tristeza, de decepção, é escolher caminhar pela estrada da desobediência. Eu que o diga quando era criança na minha casa. Se eu quisesse sofrer duras penas, era desobedecer aos meus pais. Minha mãe, principalmente, porque meu pai, muito ativo, ele já era pastor, eu nasci num lar pastoral, ele muito ativo com as atividades da igreja, para cima e para baixo. Minha mãe era responsável para impor as penas aos filhos que não cumpriam as regras da casa. Tudo quanto é tipo de punição eu já levei, todas. Já sofri penas de reclusão, já sofri penas de apanhar feio, já apanhei feio. Só que o tempo vai passando e menino é malandro, menina é malandro. Com o tempo passando, eu desobedecia e minha mãe batia, mas a gente já estava ganhando corpo, eu e meu irmão. E a gente descobria que ela vinha bater. E mãe batia com chinelo. Aliás, minha mãe batia com o que visse na frente. O que ela percebia que estava na frente, ela jogava. Jogava lata. Uma vez ela jogou lata na cabeça do meu irmão. Abriu de cima, embaixo aqui, ó. E ela disse que foi sem querer. Eu falei, tá bom. A lata, de repente, saiu da sua mão. Sem querer. Mas a gente merecia. Só que a gente percebia, a mamãe batia a gente com chinelo. Chinelo, esse chinelo. E a gente falou, já que ela batia, quando a gente sabia que ia apanhar, a gente botava 2, 3 calças. Botava uma em cima da outra e combinava eu e meu irmão. Dizendo, na hora que ela bater, a gente chora. Porque o importante é ela ter a sensação de que a gente está sofrendo. Então nós vamos fazer assim, uma cena dramática.
Quando ela começar a bater, você grita, ai, sofrimento incontrolável. Só que meu pai descobriu que a gente montava um circo. E ele, uma vez eu fui para a escola, eu nunca fui assim um aluno exemplar em nota, nunca fui. Eu ia para a escola e faltava demais. Eu sempre fui assim rápido para aprender, e você sabe disso, uma pessoa que tem rapidez para entender, ela se torna malandra, porque ela diz, não, se eu quiser eu faço. Então eu matava as aulas, e por falta de assistência nas aulas, em algumas matérias as minhas notas ficavam baixas. Meu pai eu tinha aprontado alguma coisa, dentre tantas coisas que aprontava em casa, e meu pai no dia seguinte estava indo na escola ver o nosso boletim escolar. Eu disse para ele, já que o senhor vai bater hoje, vamos aproveitar o tempo. O senhor vai na escola amanhã? Vou. Então o senhor já aumenta as batidas. Porque não tem por que apanhar hoje e amanhã. Eu já apanho hoje, antecipo a dor do amanhã para hoje. Só que ele disse para mim, então, só que eu estou sabendo da estratégia sua e do seu irmão. Que estratégia? Eu sei que vocês andam colocando 2, 3, 4 calças na hora de apanhar. Ou seja, hoje a surra será a pelo nu. Pode arrancar geral. Eu falei, o inimigo se levantou com fúria. E meu pai deu aquela assim, que não precisava bater muito. Aquela assim, bem dada. Aquelas batidas assim, firme e colocada. Que eu me lembro hoje do vergão que subiu na perna. E porque desobediência gera dor. O povo vivia um período de dor por conta da desobediência. A idolatria, os caminhos contrários à direção de Deus. E nesse período de maior escuridão, para o povo de Judá, vem uma palavra de esperança. Dentro dessa palavra de esperança, eu quero pensar e apontar algumas coisas no tempo que nós temos. Eu vou procurar ser bem preciso na minha colocação, para te ajudar a entender o que esse texto quer nos ensinar hoje, como ele é útil para a nossa vida hoje. Se você leu e acompanhou comigo atentamente aquilo que nós lemos nessa manhã, você vai ver de que o conflito do povo era esse. Deus não vê o que eu estou passando. Essa era a luta. Tanto é que a palavra vem dizer assim, como é que você pode dizer que Deus não vê o que você passa? Mais do que isso, o conflito do povo era, Deus não se importa. Não apenas ele não vê, como ele também não se importa. Você já se sentiu assim? Deus não está nem aí comigo. Nem aí. É impossível. Deus não está vendo o que eu estou passando. O salmista Davi, no Salmo de número 13, ele escreve todo um salmo vivendo este mesmo conflito. Ele diz, Senhor, até quando o Senhor vai voltar o seu rosto contra mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim a tua face? Até quando? Porque nos nossos momentos de conflito, de dor, de desesperança, nós temos uma tendência natural de chegar nessa mesma conclusão. Deus não se importa comigo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele não vê a dor. Ele não vê a privação. Ele não vê a frustração. Ele não vê a luta que eu estou enfrentando na minha vida. Ele é impossível, ele não vê. Aqui vem então o profeta como boca de Deus e trata diretamente a razão do conflito da alma do povo, que quem sabe nessa manhã é a razão do conflito da sua alma. Uma alma que está exatamente vivendo essa mesma realidade. Deus não se importa. Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu vivo uma aflição, eu vivo angustiado, eu vivo numa luta, eu vivo numa privação, e Deus não vê o que eu estou passando. Dentro dessa colocação, o texto vem com uma palavra confrontativa.
Ele diz assim: por que dizes? Por que você está dizendo isso? E ele então faz duas perguntas. É dentro delas que eu quero partir com você, e se você puder manter o texto acessível nas suas mãos, vai ser muito útil para você compreender com mais facilidade aquilo que eu quero compartilhar com vocês durante esses minutos. A pergunta que a palavra de Deus lança através da boca do profeta é: por que, pois, dizeis estas coisas? Não sabes, não ouvistes. Duas coisas claras, e aqui para e anota isso, por favor, em algum lugar que vai te ajudar. Ele diz: não sabes. Por que ele diz não sabes? É a pergunta do profeta. Porque se o meu conhecimento da palavra é necessário e indispensável para me sustentar nos momentos de questionamento e dúvida da vida. Ele diz: você não sabe, você não ouviu. Havia duas formas em que a palavra de Deus era mantida viva no coração das pessoas e entre o povo: ao saber, pela leitura, pelo conhecimento. Liam-se os textos sagrados, e ao lerem os textos sagrados, sabiam quem Deus era e o que ele fazia. E por saber quem Deus é e o que ele fazia, uma pessoa não podia chegar à conclusão de que um Deus o abandona, porque a palavra de Deus diz que o Senhor jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, o conflito que o profeta e o Espírito de Deus está trabalhando com o povo parte desse ponto. A minha falta de conhecimento da palavra, eu não saber, interfere diretamente da forma como eu lido com as crises da vida. É por isso que depois ele pergunta: não ouvistes? Porque além do conhecimento que era adquirido pela leitura, pela meditação da palavra, havia um conceito estabelecido entre o povo. Você vai ler lá em Deuteronômio que há uma ordem de Deus a Moisés para que as leis do Senhor, os seus mandamentos, deveriam ser inculcados na cabeça dos vossos filhos. Isso quer dizer que a palavra, ela não era só lida, ela era falada dentro de casa. Os filhos aprendiam não somente por aquilo que liam, mas também por aquilo que ouviam. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que o profeta está questionando, e aqui é só um pano de fundo para você entender, porque depois, no desenrolar do texto, vai ser mais fácil, muito mais fácil. Olha o que Deus está dizendo, isso serve para mim e para você hoje. A minha falta de convívio diário e constante com a palavra se torna mais nocivo para a minha caminhada diária do que eu posso imaginar. Quanto menos exposto à palavra eu estou, mais vulnerável me torno a me render às crises que podem surgir em tempos de dificuldade. Eu questiono a bondade e a fidelidade de Deus por não estar continuamente exposto à sua palavra. Por isso ele diz: não sabes? Não ouvistes? Será que você não leu o suficiente? Será que você não ouviu o suficiente para saber quem Deus é? Por isso que no texto ele continua dizendo: ó Jacó, ó Israel. A maneira como a palavra já é colocada diante do povo, e preste bem atenção, porque eu só estou fazendo uma exposição do texto para você entender qual é o objetivo de cada palavra daquilo que é colocado diante do povo. É muito simples de você entender. Ele diz: ó Jacó, ó Israel. Só pela maneira como o profeta dirige a palavra ao povo, ele já está querendo fazê-los entender: vocês se esqueceram de quem Deus é, vocês se esqueceram de quem vocês são. Não sabes, não ouvistes, ó Jacó, ó Israel. Não é um Deus distante e vocês não são um povo qualquer. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu entro sobre essa ótica da palavra,
desse relacionamento no momento de crise. Isso começa a ficar mais claro diante dos meus olhos para as dificuldades que eu tenho que enfrentar no meu dia a dia. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, eu tive claramente uma direção de dar esse título à mensagem. São verdades que restauram a nossa esperança. Quando eu sei quem Deus é, quando eu entendo quem eu sou, as coisas começam a encontrar o seu rumo. Quando eu sei quem Deus é e quando eu sei quem eu sou. Então a primeira coisa que você vai anotar, por gentileza, que é uma verdade que vai te ajudar a encontrar esperança e vencer os tempos difíceis da sua vida. Primeiro, lembre-se de quem Deus é. Ele diz, não sabes, não ouvistes. Dos atributos de Deus, ele começa então a narrar, ele diz, o eterno Deus. Verso de número 28, ele diz assim, você não ouviu, você não entendeu, o Senhor é o Deus eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. O que ele está querendo dizer para você? Eu não estou apenas no seu passado, eu já conheço o seu futuro e eu já o garanto pelo poder da minha pessoa. O que o texto está tentando nos ajudar a entender nessa manhã é exatamente isso. Quando eu me lembro do que Deus é, o que Ele é poderoso para fazer, a eternidade do Senhor me garante segurança, não só hoje, mas todos os dias da minha vida. É por isso que o salmista diz no Salmo de número 23, bondade e misericórdia me seguirão certamente todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Ele é um Deus eterno. Deus já está no seu amanhã. A semana pode ser uma semana de dúvida para você, mas para Deus não é. O teu amanhã em Cristo está garantido. O teu amanhã no Senhor Jesus é seguro. E essa verdade sobre o caráter de Deus, os seus atributos invisíveis, aquilo que a gente não consegue palpar, aquilo que a gente não consegue ver, é o fundamento que sustenta a nossa fé. Um Deus eterno. O texto sagrado nos apresenta essa segurança de um Deus eterno. Um Deus que está hoje me sustentando. E eu olho para trás. E quantos aqui não poderiam olhar para trás e repetir o que o salmista diz que darei ao Senhor por cada um dos seus benefícios para comigo? Nós temos uma tendência natural de nos esquecer de como a boa e forte mão do Senhor nos sustentou até aqui. O que o texto sagrado está nos levando a entender para gerar esperança é: Deus não muda. Ele te sustentou ontem, Ele te sustenta hoje, Ele te sustentará amanhã. Ele é o eterno Deus. Nós ficamos ligados àquilo que chamamos de cronos. É o nosso tempo. Vivemos sempre com agendas, com relógios. Horário para começar o culto, horário para terminar o culto, horário para entrar no serviço, horário para sair do serviço, horário para levar os filhos na escola, horário para os filhos saírem da escola, horário para tudo, tem um horário para tudo. Amanhã eu pego um voo, tem um horário para pegar o voo, é o cronos. Nós ficamos presos nessa cronologia, sem nos lembrar de que o nosso Deus trabalha no seu kairos, o tempo perfeito de Deus, de que antes de que nenhum dos nossos dias existissem, Ele já o conhecia a todos. O seu amanhã é novidade para você, para Deus não é. É por isso que quando eu me lanço nos braços de um Deus que é eterno, eu encontro segurança aqui e na eternidade. É por isso que Jesus, em João 14, quando havia um conflito no coração dos discípulos sobre o que ia acontecer, quanto ao amanhã, Jesus percebeu a confusão na alma dos discípulos e disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas. Olha o verbo imperativo que Jesus usa. Há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Aquieta a alma, o teu futuro nas mãos de um Deus eterno está seguro. Que coisa boa quanto a isso. Eu sei que o amanhã, a semana que começa, gera medo, dúvida, anseio, pânico no coração de muita gente, mas o que o texto quer nos ajudar nessa manhã é dizer: não sabes, não ouvistes que o Deus eterno. Segunda coisa do atributo que me gera esperança, ele diz o eterno Deus, ele diz o Senhor. O senhorio de Deus é absoluto. É absoluto. Isso quer dizer de que ele governa sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Havia um cântico antigo que se cantava nas igrejas evangélicas há um tempo atrás que dizia: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está querendo me lembrar a mim e a você nessa manhã de dúvida, de medo, de questionamento, em que a gente não sabe quanto ao amanhã. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu governo as coisas. Nada foge do controle das suas mãos, nada. O braço forte do Senhor, o braço forte, ele é Senhor. Diante da sua voz, reinos se prostram. Diante da sua voz, coisas que não existem passam a existir, porque ele é Senhor. Ele é Senhor. O nosso relacionamento com Deus precisa envolver essa verdade sobre quem Ele é. Tudo está debaixo da sua autoridade. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Quando Deus fala, não há quem possa resistir. Eu preciso saber disso. Eu preciso me lembrar. Não sabes, não ouvistes que o Senhor, que bom é saber de que eu não estou entregue a mim mesmo, de que minha vida não depende da minha própria força. Todos nós aqui temos as nossas limitações e fragilidades. Você pode se julgar forte demais, mas todo homem e mulher, por mais forte que se julgue ser, encontra a sua vulnerabilidade em algum momento da sua história. Mas o nosso Senhor não. Ele é Senhor, Ele governa sobre todas as coisas. A última vitória, Ele conquistou as chaves da morte e do inferno. Ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Ele é Senhor sobre a vida. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Como é bom saber de que minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor é o meu pastor. E é por isso que eu sei que nada vai me faltar. Ele é Senhor. Ele fala, as coisas acontecem. Ele fala e coisas mudam. Quando você começa a ler os evangelhos, os milagres, tudo aquilo que acontece no ministério público de Jesus, você vê a autoridade do Senhor. Diante da morte, ele para um esquife e ele devolve um menino à sua mãe, viúva, numa cidade de Naim. Ao amigo que jazia morto há 4 dias, na cidade de Betânia, diante do desespero, já com a pedra do lado de fora selada, ele diz: arranca a pedra, o Senhor chegou. Aquele que dá autoridade e muda contextos e situações. Quando você se lembra quem Deus é, o coração começa a encher de esperança de novo. O texto continua dizendo que Ele é eterno, que Ele é Senhor, mas Ele diz que Ele é o Criador.
Você sabia que o nosso Deus continua criando? Ele é o criador da Gênese. No princípio, criou. O primeiro verbo que Deus é apresentado é criar. É a sua especialidade. No princípio, criou Deus. O que o texto está dizendo é, como ele não muda, porque Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, traz-nos essa verdade. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. O Deus que criou o mundo, a terra, os céus, o mar e tudo que neles há, continua do mesmo jeito. Ele cria caminhos no meio do mar. Ele cria saídas aonde você não vê saída. Ele é o Criador. Quando Ele fala, a vida surge. O sopro de vida. Ele cria esperança, Ele cria ânimo, Ele é o Criador. Se Ele criou ontem, Ele continua criando hoje, e Ele continuará criando continuamente. Criador de novos caminhos, Criador de novas possibilidades, Criador de novas amizades, Criador de todas as coisas. Ele é Criador, o Criador. Aquele Deus que a gente lê. Eu gostei da maneira como o pastor Manuel falou sobre a forma como nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus tão distante. E nós nos esquecemos do que as Escrituras afirmam. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos age em você. Ah, meu irmão, isso gera ânimo, dizendo: esse Deus que do nada gerou vida novamente, age em você. Ele sopra em você, e Ele quer fazer com que você saia dessa manhã aqui renovado, encorajado, um Red Bull gospel, te dando asa. O Criador. O texto diz: o Todo-Poderoso. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Nada. Mas essa minha situação para Deus não é nada. Nada. O que nos assombra não tira o sono de Deus. Aquilo que te faz ficar preso a remédios não assusta o Todo-Poderoso. Havia um senhor na igreja central, eu estou dizendo aqui da minha infância, pouco tempo atrás, praticamente ontem. Eu me lembro, porque meninos se impressionam com pequenas coisas. E esse senhor, chamado Enos de Melo Castanho, era o nome dele. Ele subia para orar e ele tinha uma oração assim, uma oração marcante. Ele participava dos cultos e ele vinha sempre convidado para fazer uma oração, seja ela para abrir o culto ou uma oração intercessória durante o culto. E ele vinha ao culto, subia a plataforma e toda a sua oração começava dessa maneira. Ele impostava a voz, assim como se fosse narrar a abertura de um filme Star Wars. Ele começava dizendo: Todo-Poderoso El Shaddai. Aquilo parecia Munra. Thundercats. Ele subia e dizia: Todo-Poderoso El. No início da oração ele dizia: nós sabemos que não importa o que venhamos a trazer na tua presença, tu podes todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Não importa o que você precisa hoje de manhã, Ele pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Não sabes, não ouvistes que o Todo-Poderoso nunca se cansa. Ele não cansa. Ele não cansa. Às vezes, alguns tipos de exercícios que fazemos,
É impossível de não se lembrar do texto de 1º livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias, ao restaurar o altar do Senhor, corre atrás da carruagem de Acabe, monta novamente, restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, desce fogo do céu, passa fio de espada, 450 profetas de Baal, ele chega exausto. Nós nos cansamos, Deus não se cansa, Ele é todo poderoso. O todo poderoso Deus. Você serve a um Deus, o qual todo poder e autoridade lhe foi dado nos céus e na terra. Tudo. Se Ele fala, demônios se submetem. Quando Ele fala, porque lembre-se de relatos, eu sou apaixonado pelos evangelhos. Quando Jesus chega na casa de um homem, chefe da sinagoga, Marcos capítulo 5. Seu nome era Jairo. Ele tinha uma filha, 12 anos, que estava à morte. Ele vai pedir socorro. No caminho a menina morre. Ao chegar em casa, já havia um ambiente de pranto, de rendição. Carpideiras choravam, alguns se desesperavam. Jesus manda sair a todos. Ela diz, ela não morreu, ela dorme. Fica o pai, a mãe e os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele vai até onde a menina está e diz, Talitá, cumi. Menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não pede, Ele manda. Ele tem autoridade, Ele é o Todo-Poderoso. Diante da morte, ela recua. A enfermidade, diante da sua voz, ela recua. Principados, potestades, medos, assombros, dúvidas, diante da autoridade da sua voz, o mar se acalma. O vento que sopra, as ondas que agitam a nossa vida, Ele vai à polpa e diz, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E todos, diante da autoridade do Todo-Poderoso Deus. Eu preciso saber quem Ele é. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sei quem Ele é. Tem gente que quer ter um relacionamento distante com Deus. E é por isso que tem uma ideia distante de quem Deus é. A intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam. Quanto mais mergulhado na palavra eu estou, mais seguro eu me sinto. Quanto mais eu ouço falar do seu amor, eu sou viciado em culto e igreja, viciado. Quando eu não vou, eu tenho crise de abstinência. Começa a tremer. Fui criado em igreja, mas não, eu não estou na... Minha esposa às vezes fala, eu vou tomar banho, eu ponho mensagem no YouTube, tomando banho. Ela fala assim, amor, você não vai... Amor, você não entende. As palavras do Senhor são espírito e vida. Quanto mais eu ouço a verdade, mais eu aprendo a combater a mentira. Quanto mais a verdade de Deus está presente no meu coração, quando as dúvidas querem tomar as rédeas do meu hoje para frustrar o meu amanhã, eu me lembro de quem Deus é. Aí eu digo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor. Ele é de eternidade em eternidade. Ele é o todo, Ele é o Criador. Não sabes, não ouvistes. O texto continua, e nos minutos que eu tenho, ele diz, olha, Ele jamais vai se permitir entender na sua complexidade total. Ele diz, ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele está querendo dizer para o povo, para de tentar entender o que Deus está fazendo. E aprenda apenas a descansar nele. A nossa cabeção pira. Os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Os caminhos deles... O apóstolo Paulo, que explica a igreja para a gente até hoje,
Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Não tem como entender. Ele está dizendo: a sua sabedoria é maior. Você precisa, no meio da sua luta, da sua crise, apenas aprender a confiar num Deus que sempre tem o melhor. Eu não entendo o que Ele faz hoje. Não venha me dizer que você entende, porque eu sei que há momentos que na vida nós ficamos com cara de o que está acontecendo? Como assim? Uma luta, uma porta fechada? Como é que pode permitir um negócio desse? Como é que é a perda? Como é que é a morte? Como é que é o luto? Eu sepultei um irmão 7 anos atrás, com 41 anos de idade. Aí você pergunta: opa! Ele diz: lembre-se de tudo isso antes e saiba que Ele tem o controle de todas as coisas. Confia nele. Por ser quem Ele é, e eu termino aqui só para te ajudar a sair daqui um pouco mais cheio de esperança. Afinal de contas, esse é um lugar de esperança. Ele diz o seguinte: esse Deus eterno, esse Deus criador, fala da nossa fragilidade. A nossa carne é fraca. Se você pega o texto sagrado, você vai ver no verso de número 29, ele diz: Ele faz forte e multiplica quem não tem nenhum. Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Todo mundo aqui perde o vigor e todo mundo aqui fica fraco. A coragem do pastor de chegar diante da igreja e expor uma debilidade física e emocional diante de um compromisso não deveria assustar ninguém, porque ele nada mais é um reflexo de quem todos nós somos: frágeis, todos nós. Ele faz forte o cansado. Todos nós cansamos, somos frágeis. Todos nós temos uma tendência diante da vida, quando ela se torna intensa, a desistir. Tropeçamos, falhamos, mas aí Deus vem e diz: por você me conhecer, por você se relacionar com o meu Filho Jesus Cristo, eu tenho o poder de fazer forte o cansado. Olha o que Deus está dizendo para você hoje: não importa como você tenha chegado aqui, você pode sair daqui forte. Não pela sua própria força. Os jovens se cansam. Ele está querendo, porque tem gente que confia na sua juventude. É jovial. Eu consigo. Passa, hein? É só perguntar para o pastor Manuel, ele vai te contar como é que passa. Eu ainda não sei o que é isso. O pastor Manuel, depois, se você quiser um gabinete para saber como é que é esse negócio, ele vai te contar. A idade é um negócio sério. Todo mundo aqui cansa. Tem revanche, né? Aí, Jesus. Mas não importa como você chegou, você pode sair renovado da presença de Deus. Por isso que é bom buscar ao Senhor. Ele diz: Ele faz forte o cansado. Ele faz, é um ato contínuo. Ele é força presente e constante na hora da angústia. Ele conhece aqueles que nele, ele se faz presente na história daqueles que nele confiam. Não é ficar sentado sem fazer nada, é saber de que quando eu dependo de Deus, eu estou seguro. Ele faz forte o cansado e renova as forças. E aqui é que eu gosto, é de quem não tem nenhum. Isso quer dizer o seguinte: não é que você está andando na reserva, não. Acabou. Até o cheiro do combustível já foi embora. Já andou no cheiro? Não vai zoar o meu Flamengo do cheirinho. Tem hora na vida. Tinha um cântico antigo que a gente dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda
para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele faz forte o cansado e renova as forças daquele que não tem nem um vigor. Você pode ter chegado aqui dizendo: eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças para caminhar. Ok, normal. Mas em Deus você pode sair daqui reabastecido, renovado. Não pela sua força, mas pelo Espírito de Deus, que age na vida daqueles que buscam nele ânimo e esperança. Eu quero orar com você. Fica de pé, por favor. Hoje de manhã, nesse tempo que se chama hoje. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, mas eu sei de uma coisa: a nossa humanidade de vez em quando nos assusta. Nos assusta. Mas hoje de manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, não se cansa. Ele faz forte o cansado. Essas verdades querem gerar esperança na sua alma de manhã. Portanto, eu queria hoje te dar a oportunidade de, muito mais do que ouvir essa palavra, reagir a ela. Nessa manhã de renovo da sua vida, você precisa se lembrar do convite que o Senhor Jesus faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, o Senhor, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu vos aliviarei. Eu alívio para essa carga da sua alma. Que você diz: Deus não se preocupa. Será que Deus não se importa? Não é verdade. Você é fruto, você é alvo da bondade e da graça de Deus nessa manhã. Portanto, se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje cedo, eu queria te fazer um convite. Por que não? Por que não pedir licença do seu lugar hoje cedo? Mas tem que ser rápido, porque nós temos um culto que começa daqui a pouquinho. Mas se Deus falou com você, por que voltar para casa sem antes pedir licença do seu lugar e vir e dizer para Deus: tudo o que eu ouvi hoje de manhã, faz na minha vida, Senhor. Se Deus falou com você, vem já. Não espera ninguém vir, não. Se falou com você, vem. Vem para este altar. Vem para frente aqui. Eu quero orar com você hoje cedo. Vem para cá. Vem para cá. O Deus que faz forte o cansado. Eu estou cansado, teu lugar é aqui na frente. Ficar no lugar só vai te deixar mais cansado. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai renovar o seu vigor. Vigor é aquela estamina para encarar a semana, para encarar a vida, para enfrentar o leão, para derrubar o gigante. Vem, vem, vem. Vem para o altar nessa manhã. Vem para o altar nessa manhã e encontre renovo na presença do Senhor. Vem para o altar nessa manhã. Senhor, nessa manhã, manhã de graça, manhã de favor, manhã onde a verdade da tua palavra foi exposta para o teu povo. Ajuda-nos a saber e ouvir
de que o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. Ele está aqui, renovando o ânimo do seu povo, os encorajando a prosseguir, porque há esperança para o nosso futuro em Jesus. Ajuda-nos a tirar os olhos das circunstâncias transitórias, temporárias. Coloca os nossos olhos em Ti nesta manhã, e que saiamos daqui renovados, encorajados, fortalecidos pela Tua palavra. Assim oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim o fazemos, com ações de graças. E o povo de Deus diz: amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.